Olá, minha gente! Como vão vocês nessa quarentena? Eu acabei de bater um prato de comida assim lindíssimo e quase desisti de gravar vídeo porque eu queria mesmo deitar, tirar um cochilinho, né? Mas estamos aqui. Hoje eu queria trazer um assunto cheio de ramificações e de discussões interessantes sobre uma notícia que saiu do mundinho das artes, uma notícia recente pra gente pensar sobre. Então vamos lá. Um coletivo de arte chamado MSCHF comprou uma obra de $30 mil do artista Damien Hirst, cortou em pedacinhos e está no momento vendendo esses pedacinhos, cada um dos pontinhos individuais que formam essa obra, por $480 cada. Esse projeto foi lançado no site do coletivo como uma loja online, um leilão online e acompanhado de um manifesto. O manifesto a gente vai analisar mais adiante porque eu acho importante entrar nele com mais atenção. Além desses pontinhos, o coletivo também está vendendo a obra original, ou seja, com os recortes que foram feitos e com a assinatura do Damien Hirst a partir de $126.500. Nesse sentido, eu vi o ato de leiloar esse objeto quase como um experimento. Por quê? Porque te permite avaliar a maneira como as pessoas valorizam a assinatura do artista, né? O traço de que o artista esteve ali, mesmo quando o que ele produziu já não está mais lá. Ou ainda, nesse caso, você descobre o valor que alguém dá para uma obra que foi modificada. É importante dizer que a minha ideia nesse vídeo é justamente pensar nesse caso, nessa notícia, como um experimento, como um processo do qual dá pra gente puxar várias questões interessantes e discutir. Eu não tô aqui pra julgar se a obra original merece ser considerada obra de arte, se esse coletivo de fato produz obras de arte, se é bom, se é ruim. Esses juízos de valor afasta a gente das discussões que eu acho, pelo menos, são as mais interessantes. Então, vamos entrar nelas agora. Primeiramente, qual foi a intenção do projeto? Só pelo fato de haver um manifesto ali, já fica bem claro que tem um protesto, né? No texto do manifesto fica ainda mais claro que o coletivo está fazendo um protesto a um processo que se chama comoditização da arte. É um processo sobre o qual eu já comentei num vídeo anterior. Nesse vídeo eu explico o que é o processo e comento sobre casos específicos de marcas que usaram imagens de Picasso, Van Gogh e Frida, entre outros, para vender mercadorias. Mas eu tô falando aqui especificamente do contexto do mercado da arte, porque foi desse contexto da obra de arte em si, vendida e comprada como mercadoria, que esse coletivo estava falando. Então, vamos ao manifesto. Primeiro, o coletivo fala sobre o contexto da arte como instituição, né, as belas artes, que mantém o que eles chamam de uma aura de independência financeira, ainda que seus praticantes tenham reconhecido, criticado e brincado com o seu relacionamento com o valor por mais de um século. Do que eles estão falando? Eles estão falando de um histórico de artistas que chamaram a atenção através de suas obras para o fato de que a arte é valorizada de uma maneira muito estranha, ainda que dentro do mercado das artes isso seja tomado como absolutamente normal. E tem uma série de obras que daria para citar nesse contexto de artistas que trouxeram isso à tona. Mas eu vou focar numa específica que é a Merda de Artista, do italiano Piero Manzoni. Ele vendeu 90 latas de 30 gramas rotuladas Merda de Artista. Uma dessas latas ele vendeu pelo preço equivalente de 30 gramas de ouro na época. Ou seja, ele está colocando em pauta como que é valorizado o corpo do artista, o que o artista produz, né, mesmo que seja excremento nesse caso. Em uma carta para um amigo, Manzoni diz o seguinte: se os colecionadores querem algo realmente íntimo e pessoal do artista, então que fiquem com a merda do artista, porque isso realmente é dele. Obviamente, isso é um ato chocante, foi super chocante na época, né, nos anos 60, e isso já indica que nessa época havia já questionamentos sendo levantados acerca do funcionamento do mercado da arte e da valorização de obras e dos artistas, né? Desde essa época até o dia de hoje, houve uma série de investigações e experimentos artísticos a respeito de como as obras são valorizadas. Então, várias obras brincam com isso. Voltando agora para o projeto desse coletivo, a ideia foi questionar um fenômeno específico que escancara um mecanismo dentro do mundo da arte que já rola há muito tempo. O que tudo isso quer dizer? Obras de arte são bens muito valiosos e de valores atribuídos de forma não necessariamente objetiva, ou seja, não é porque uma obra usa materiais mais caros que ela necessariamente vai ser mais cara. Obras de arte também, além de muito valiosas, são vistas como investimentos muito bons, muito sólidos, muito seguros. Sabendo disso, é muito claro que colecionadores não adquirem obras apenas pelo gosto pessoal. Muitos colecionadores escolhem obras que vão ser bons investimentos. Então eles compram já pensando no lucro que vão ter quando forem vendê-las no futuro. E isso em si é chamado de especulação. Isso já acontece e é muito comum. O fenômeno que escancara a maneira como isso funciona e o ponto ao qual isso chegou, né,
a cereja do bolo da especulação, digamos assim, é a chamada posse compartilhada. O que é isso? Como isso tem ocorrido? Vou ler para não perder o fio da meada. Fundos de investimento, que são citados explicitamente no manifesto do coletivo, adquirem frações de obras de arte carésimas e aí eles colocam essa obra em um armazenamento super tecnológico para impedir que ela, se degrade, se decomponha, ou para retardar esse processo, na verdade, e ficam monitorando a valorização dessa obra no mercado para depois vendê-la com lucro. Ou seja, nesse contexto a obra não é vista, ela não é comprada para ser vista e admirada. Inclusive ela tem maior valor se não for vista. Primeiro porque isso não expõe a obra a condições de ambiente que poderiam, acelerar o seu processo de decomposição, e também porque isso cria uma aura de exclusividade em torno da imagem, o fato de que você não pode acessá-la. O coletivo narra esse processo da seguinte maneira: julgadas por valores estéticos e conceituais, esotéricos e autorreferenciais, obras são compradas, incompreendidas, guardadas e esperam um dia em que virão à luz novamente. Claramente aqui tem um apelo quase emocional, para a obra de arte que não é vista, e um juízo de valor bastante claro da parte do coletivo. E a crítica não é apenas ao processo de comoditização, ela é também ao artista que produz obras para serem investimentos, para serem objetos de especulação. Então, diante desse panorama, o coletivo declara o seguinte: talvez a gente não precise de mais obras zumbis na parede, só precisemos distribuir as que já temos. Já vamos discutir o fato de que eles não estão distribuindo, no caso eles estão vendendo e lucrando, Porque eu fiz as contas. Em termos da proposta do coletivo, a ideia é fazer uma releitura literal do processo de posse fragmentada. É posse fragmentada? Beleza, então vamos literalmente fragmentar a obra e permitir que ela seja de posse de diferentes pessoas. A próxima questão que eu quero discutir surgiu em uma discussão com amigos. Uma das minhas amigas disse que ela acha que o fato de que eles estão lucrando com esse projeto tira o valor de crítica que tem ali. E é inquestionável que eles estão lucrando muito fazendo isso. E eu acho que é preciso reconhecer que eles estão lucrando com esse projeto para não romantizar as ações desse coletivo, mas eu não acho que tira o valor da crítica. Eu acho que a crítica ainda é válida e por dois motivos. O primeiro tô lendo aqui. O projeto chama a atenção para esse fenômeno que, por conta do mercado da arte ser muito opaco, ser muito exclusivo, a gente não tem muita noção do que está acontecendo. E segundo, inventando esse novo tipo de venda e de modelo de consumo da obra, digamos assim, eles te dão a chance de monitorar o que vai acontecer com essas obras daqui para frente. Ou seja, é um experimento em relação à maneira como obras de arte são consumidas. Quem comprou esses pontinhos comprou por quê? Será que as pessoas que compraram vão tentar juntar esses pontinhos um dia? Então, a meu ver, a força desse projeto tá na experimentação, em levantar questões. Mas eu quis trazer pro canal justamente porque imagino que tenha muitos outros pontos de vista sobre o assunto. Então, deixe seu comentário e vamos trocar uma ideia sobre. Tendo dito tudo isso, ainda é relevante que esse coletivo, desde que foi fundado em 2016, mas começou a atuar em 2019, já faz vários outros projetos de tom bastante polêmico. Por exemplo, eles têm um projeto chamado Jesus Shoes, ou seja, sapatos de Jesus, em que eles produziram uma série de Nike Air Max customizados e batizados com água benta do Rio Jordão, vendidos a $1.425 cada par, imagina. Ou ainda num outro projeto, eles venderam um computador infectado com os 6 vírus eletrônicos mais ferozes por $1,3 milhões. E aí você se pergunta, isso aí é sério ou é paródia? Porque artistas são cheios dessas ideias de fazer coisas absurdas e ver, o exemplo do Manzoni 1, e ver até onde as pessoas vão topar gastar dinheiro com isso. Seja quais forem as intenções, esse coletivo tem o hábito de fazer projetos nos quais, através de criar um choque, criar uma polêmica, eles acabam lucrando muito. O que é interessante é que também o Damien Hirst cai nessa categoria. Pra quem não conhece o artista, em 1991 ele botou um tubarão num tanque de formol e chamou de a impossibilidade física da morte na mente de alguém que é vivo. Também foi ele que em 1993 fez uma obra chamada Mãe e Criança, em que ele fatiou uma vaca e o seu bezerro e expôs como obra de arte. Ou seja, ele tem noções bastante amplas do que é uma obra de arte, Ele não tem uma visão tradicional. Vale dizer aqui que o Damien Hirst não respondeu ainda o meu palpite, vamos deixar aqui registrado, é que ele vai responder em forma de obra, porque não, Levantaram a bola para ele cortar. Mas veremos os próximos capítulos, vamos acompanhar.
Uma última discussão que eu queria trazer é a respeito da propriedade intelectual e de obras que se apropriam de outras obras. Como disse uma matéria que eu li sobre o caso, que está linkada aqui embaixo inclusive, não é novidade alguma artistas se apropriarem das obras de outros artistas, fazerem releituras. A matéria deu 2 exemplos de outros casos que trouxeram isso à tona. O primeiro é do Robert Rauschenberg, que em 1993 apagou um desenho do de Kooning e nomeou a obra de de Kooning apagado, simplesmente. E um caso mais recente de 2019 é a famosa banana com silver tape. Ela foi exposta pelo artista Maurizio Cattelan, e aí foi um outro artista chamado David Datuna e comeu a banana como performance. Nesse caso, o mais peculiar é o seguinte: isso não foi considerado destruição da obra, porque estava num contrato, o certificado da obra dizia que a banana podia ser substituída. E aí surge a questão, né? A banana é substituível, a fita é substituível, então o que faz isso ser uma obra de arte exatamente? Quando o contexto da obra é alterado por essa performance, é que a gente vê que é o contexto que ajuda a construir a obra nesse caso, né? É o fato de que ela tá numa feira, é o fato de que ela tá na parede, com uma caixinha dizendo quem fez, quando fez, quais os materiais, etc. É o fato de que tem uma retórica em torno dela, produzida pelo artista e pelos críticos. É o fato, inclusive, de que ela tem um preço diferente de uma banana comum. Isso sai um pouco do assunto do vídeo de hoje, mas ainda tem relação. Então é isso, eu vou encerrar por aqui. Essas eram as questões que eu queria trazer pra gente debater. Como ficou muito claro, eu não tenho respostas, só tenho perguntas. Eu acho que não tem nenhuma conclusão, e enquanto novas obras forem sendo produzidas, não vai ser possível chegar a uma conclusão. Eu acho que é aí que tem a beleza da obra de arte, né? Que cada uma que surge pode propor novas maneiras de entender todas as outras. Então é isso, me contem o que vocês acharam. Tô super interessada nas opiniões de outras pessoas pra gente conversar. Fiquem seguros, se possível, se mantenham em casa, se mantenham sãos, que eu sei que tá complicado. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!